Bom dia, querido. Que Deus te abençoe. Vamos aqui para mais um dia do nosso devocional Reino. Nós temos o objetivo de hoje abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Nós temos o objetivo de transformar o seu pensamento através dessa palavra, no objetivo de não te emocionar, mas trazer você um convencimento daquilo que o Senhor quer para você e, consequentemente, isso irá converter. Talvez você já seja convertido, mas converter os nossos maus pensamentos e mudar a nossa trajetória. Hoje, sábado, 7 de junho, nós vamos aqui para mais um tema dessa série que está nos surpreendendo, a série Identidade. Deus tem tratado o nosso coração, tem mexido com áreas, eu estou falando por mim, porque todas as vezes que o devocional ele fala ao meu coração para trazer um tema ou uma mensagem especificamente, eu primeiro sou tocado por essa mensagem. E tem mexido em áreas que realmente eu precisava entender e acordar para que outras áreas fossem ativadas e mudadas na minha vida. E o nosso tema, nossa série, que é Identidade, ela tem sido muito forte. Graças a Deus o Senhor tem mostrado os frutos daquilo que nós estamos fazendo através da sua palavra aqui todos os dias. O tema de hoje, ele é bem específico também. É um tema que, juro para você que me assustou na primeira leitura, enquanto eu estava ali fazendo esse esboço. Mas eu consegui encontrar muitas verdades para explicar, para trazer para você. Então assiste esse vídeo até o final. Você que está no YouTube e não participa ainda do nosso grupo WhatsApp para receber esse conteúdo com exclusividade, assim que eu gravo, quem está no WhatsApp recebe esse conteúdo. Tem um link aqui na descrição do vídeo, você pode clicar e ir direto para o nosso grupo do WhatsApp. E você que está no WhatsApp que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso. Nos ajude. O tema de hoje é quando me perdi de mim mesmo. E a palavra que nós escolhemos é Jeremias de novo. Jeremias tem nos ensinado bastante. Capítulo 22, versículo 28. A palavra vai dizer: tornei-me como vaso perdido, em que ninguém tinha mais prazer. Tornei como vaso perdido, em que ninguém tinha mais prazer. Eu não sei se em algum momento da sua vida você se sentiu assim perdido, quebrado, ou talvez você esteja passando por isso hoje. Mas não é perdido fora das práticas de Deus, das práticas religiosas, porque muitas vezes nós estamos em igrejas, comunidades, em grupos de oração, grupos devocionais, em cultos, visitando cultos e igrejas, e nós estamos igual o irmão do filho pródigo, que não foi o que foi embora, ficou em casa, mas estava perdido. Talvez mais perdido do que o próprio filho pródigo, pelo ódio, pela mágoa. E eu não sei o motivo, mas talvez você esteja próximo e afastado de Deus. Talvez você esteja dentro de casa e perdido. Eu não sei se você já se sentiu assim,
se afastou tanto de quem você era. Eu gosto sempre de lembrar disso, porque é uma palavra que me motivou a criar essa série Identidade. A partir do momento que eu me toquei, foi um estalo. Depois de uma série de problemas, de queda, de pecado, eu quis entender a raiz. Eu quis compreender isso. E eu comecei a pensar, comecei a meditar na palavra, eu comecei a tentar buscar explicação em Deus para compreender o que estava acontecendo. E Deus foi muito claro quando disse: William, você perdeu a identidade. Você perdeu a forma original. Você precisa restaurar sua identidade em mim. E nesse momento eu comecei a pensar e eu quis entender a raiz de tudo isso. Eu quis entender por quê, como. E aí algumas coisas me levaram a um pensamento que é quando eu hoje faço algo que eu jamais seria capaz de fazer ontem ou no passado, isso me afasta de Deus. Isso quer dizer que eu perdi o temor e eu estou perdendo a essência, a identidade. Quando eu não consigo reconhecer que o que eu disse hoje, talvez o meu William do passado jamais diria, isso me afasta de Deus. Isso é realmente reconhecendo que eu estou perdendo a identidade. Eu consigo identificar isso nesse processo. E quando você não consegue mais se reconhecer, é onde você precisa entender que Deus, Ele precisa te moldar. Você precisa entender que Deus tem algo ainda maior para você e essa sua identidade ela precisa ser restaurada. É como se algo fosse quebrado num caminho. Eu não sei se você percebe isso em algum momento da sua vida ou se você já passou por isso. É como se você estivesse tentando continuar, mas não conseguisse porque falta uma peça que ficou lá atrás. Parece que algo está fora do lugar. E esse devocional é exatamente para quem já se perdeu de si mesmo. Esse devocional ele é para quem ainda quer voltar para casa e para sua casa. E eu não estou falando de casa física, eu estou falando de algo espiritual. Eu estou falando de questões interiores, eu estou falando de espírito, eu estou falando de alma. Para quem já se perdeu e está sufocado ali pelos desejos, está vivendo uma vida almática, emocionada, mesmo estando dentro de casa, está perdido. Mesmo frequentando igrejas, cultos, você não consegue ver mudança, você não consegue ver mudança nas atitudes, você não consegue ver mudanças nas palavras, nos pensamentos, você luta todos os dias contra os mesmos pecados. Esse é o problema. Quando você... Eu tomei esse exemplo para a minha vida. Como eu sei que eu não estou avançando? Quando eu luto contra os mesmos pecados todos os dias. Quando no outro dia eu tenho um outro problema, um outro desejo, um outro pecado que me aflige, e eu luto contra aquilo, eu entendo que eu estou avançando em Deus, porque aquele outro pecado eu já não preciso mais combater, porque eu já venci. E esse devocional é exatamente para você que tem buscado isso e que já se perdeu de si mesmo, não consegue se identificar, não consegue entender a sua essência, não consegue compreender quem você é. Por isso que a série é Identidade. E o livro de Jeremias, ele tem nos ensinado bastante. Porque quando nós nos reconhecemos, nós reencontramos o nosso propósito. Quando nós nos reconhecemos, quando nós
vamos dizer, quando nós achamos a nossa identidade, a nossa forma original, perdão, nós nos reencontramos com o nosso propósito. E nós precisamos nos reencontrar para nascer em nós de novo. Na verdade, ser restaurado, a palavra certa, a essência de Deus e voltarmos à nossa forma original. O texto hoje de Jeremias 22, do versículo 28, ele é bem específico. Aqui a palavra vai falar sobre um rei chamado Jeconias. Esse rei, ele foi rejeitado por causa dos seus erros. Ele se tornou um vaso desprezado, um objeto sem valor aos olhos do mundo, aos olhos dos seus liderados. Mas como você sabe, Deus é especialista em restaurar quem foi rejeitado e o que foi rejeitado. Você pode até ter se perdido no caminho, você pode até ter feito escolhas em relacionamentos, na correria, na comparação, nas feridas da alma. Talvez você tenha se aprofundado nessas feridas, se colocado num lugar de dor. Talvez você, como no primeiro dia, lá que nós fizemos o nosso primeiro devocional dessa série, você se colocou num lugar de ansiedade, no lugar de depressão. Por que eu comecei o devocional falando disso? Porque a maioria das pessoas que perdem a sua identidade em Deus, elas ativam dentro delas um sentimento de estar só, de solitude, um sentimento de desprezo, de rejeição por estar no pecado, por ter caído, por não conseguir identificar o caminho. Lembre-se, o pecado ele só não te tira da presença, mas ele te confunde. Ele cria nos teus olhos escamas que você perde o caminho. E é exatamente isso. Quem vive pecando não tem identidade de Deus. E quando você busca essa restauração da sua identidade, você começa a enxergar os caminhos que Deus vai colocando no seu trajeto. Porque quando nós perdemos a identidade, nós perdemos o caminho. Nós queremos entrar em atalhos que não vão levar a um caminho que é o caminho de Deus. Não vão levar a lugares que talvez eu seja surpreendido por Deus. Pelo contrário, na perca da identidade, quando você está no pecado, você acessa caminhos que esses caminhos talvez possam te matar, te ferir. Irmãos, ferir, com certeza. E a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Porque nós perdemos essa identidade. Por isso que na primeira série eu quis tratar sobre ansiedade. O primeiro episódio eu quis tratar sobre depressão, sobre ansiedade. Porque a perca da identidade, ela traz dentro de nós, ela ativa dentro de nós essas doenças da alma. E eu quero, diante de Deus, falar para você que Deus ele não precisa de um grande movimento para que o relacionamento, a história, a intimidade de Deus com você seja restaurada. Talvez em um relacionamento, em um casamento, em um namoro, que talvez você errou, você pecou, você feriu aquela outra pessoa, você precisa fazer muita coisa para reconquistá-la. Mas o nosso relacionamento de Deus, ele não é um amor eros, sexual, não. Ele é um amor ágape. E é um amor de pai para filho.
que você só precisa de se arrepender, você só precisa dizer: Deus, olha para mim. Quando João, em Atos 3, olha para aquele paralítico, aquele coxo na porta do templo, ali na Porta Formosa, e quando ele diz: eu não tenho moeda, não tenho ouro nem prata, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Só que antes de João entregar para aquele homem um milagre, aquele homem que estava acostumado a viver de esmolas naquela porta, que era carregado todos os dias para aquele lugar. A palavra vai dizer que há 40 anos ele era carregado. Quando aquele homem olha para João, a palavra vai dizer que João diz para ele: olha para mim, olha para nós. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Chamar a atenção de Deus para Deus. Porque João estava dizendo para aquele homem: olha para mim. E essa palavra, ela tem uma verdade muito grande. Sairia uma mensagem dessa palavra dizendo: olha para mim. Porque João estava dizendo: olha para nós, mas não de forma física, mas olha o que Deus fez em mim. Olha o que Deus fez em mim. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha o caminho que nós traçamos como discípulos. Olha Pedro, olha para Pedro. A palavra vai dizer que, eu abri aqui para ver com você, que Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles esperando receber alguma coisa. Olha que a palavra ainda vai apontar isso. Então Pedro disse: nós não temos, perdão, eu falei João, é Pedro que disse: nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Deus, ele não precisa de um grande movimento para restaurar o relacionamento com você. Deus não precisa de um culto avivado, ele não precisa de um grande apóstolo vindo das nações. Ele não precisa de um profeta que levanta paralíticos, ele não precisa de nada disso. Ele precisa só que você chame a atenção dele hoje. Você só precisa dizer: Senhor, olha para mim. Você só precisa dizer: Senhor, eu reconheço. Eu reconheço que pecador eu sou. Eu reconheço que eu não mereço a tua graça, o teu favor. Interessante que a palavra vai dizer em Lucas 18, naquele texto conhecido por todos nós sobre Zaqueu, é que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Zaqueu, ele era o bambambam. Imagina aí hoje o governador da tua cidade subindo numa árvore para ver quem era Jesus. A palavra vai dizer que ele subiu numa árvore para ver quem era Jesus. E quando Jesus passa, ele olha para cima e diz: Zaqueu, hoje me convém ir em tua casa, ter com você. E o interessante é que a palavra ela não destaca que Zaqueu ficou surpreendido ou coisa do tipo. É como se ele esperasse que algo acontecesse. Mas eu não quero apontar para isso, eu quero apontar para que muitas vezes nós achamos que precisamos entregar algo para Deus para ser restaurados. Nós achamos que precisamos mudar algum cenário físico para Deus, para haver uma restauração na nossa vida. Para Deus nos refazer de novo como vasos. E não precisa disso.
de forma voluntária. E foi depois que Jesus disse que ia ter com ele disse, Senhor, me convém ir hoje em tua... Deus disse para ele que convém ir na casa dele, era interessante ir na casa dele, mas aqui eu disse, Senhor, hoje eu devolvo tudo aquilo que eu roubei, 4 vezes, 5 vezes mais, 10 vezes mais, eu nem lembro quantas vezes. Mas ele devolveu tudo que ele defraudou, que ele roubou das pessoas de forma voluntária. E a presença de Deus, ela causa isso nas pessoas. Deus só precisa primeiro que você chame a atenção dele para viver milagres e ser restaurado. Mas isso não muda o fato de que a restauração da nossa identidade, ela é um processo. Deus, ele sabe exatamente onde está a sua verdadeira versão. Por mais que você esteja perdido, Jeremias 22 vai falar sobre um rei, Jeconias, que estava sendo desprezado, rejeitado. E você não é o vaso que quebrou e foi rejeitado. Você é o que está sendo restaurado. Pega isso hoje. Mesmo quando você não se enxerga, Deus vai te ver. E olha o que eu anotei aqui. Onde o mundo diz vaso quebrado, o céu diz e Deus diz matéria-prima de milagre. Jeremias 22 é um texto poderoso para falar sobre esse tema. Porque aquilo que muitas vezes representa valor para o mundo, para as pessoas, para o natural, para Deus não representa. O texto aqui ele vai apontar para a justiça e misericórdia de Deus. Inclusive há um termo hebraico, eu não sei se eu vou falar muito bem, mas é nós, que significa vaso rejeitado, jogado fora. Porque mesmo quando o sistema joga fora, Deus ainda te recolhe, reconhece a tua identidade, a tua forma original. Enquanto as pessoas te destacam, Deus ele nos redime, ele junta ali os nossos vasos quebrados, os nossos pontos quebrados, as peças, os cacos. Existe uma pesquisa, eu sempre gosto de trazer, irmãos, uma pesquisa para você, porque faz parte, inclusive, da minha forma de ministrar a palavra, de pregar. Eu acho interessante isso. Tem um estudo em neurociência que indicam que pessoas que experimentam perdão próprio, que elas se perdoam, reconexão espiritual, apresentam 40% mais estabilidade emocional e autoestima. Segundo Brené Brown, pesquisadora, as pessoas mais autênticas não são as que nunca erram ou nunca erraram, mas as que aprendem a voltar para si mesmas com compaixão e consciência. Nesse processo de estar quebrado, de juntar os cacos, de fazer algo, alguma coisa, eu entendo que muitas vezes a gente fica nos martirizando por dores que não latejam mais.
É como se um doente abrisse as próprias feridas. Você consegue entender isso? Chega a ser pouco louco, mas é verdade. Todas as vezes que você não se perdoa, que você perde o amor próprio, você primeiro impede a reconstrução do vaso, que é você. Segundo, você abre as suas próprias feridas novamente, vivendo as mesmas dores. E terceiro, você rejeita o amor de Deus e a reformação da sua identidade, a restauração da sua identidade. A minha oração hoje é para que você compreenda que, por mais que você esteja perdido, rejeitado, por mais que você tenha sido desprezado, Deus, Ele entende que você é matéria-prima para o milagre, que você é exatamente o que Deus pensou que você era na sua formação, desde o ventre da sua mãe, quando você estava prestes a nascer. Como eu disse eu acho que foi no segundo episódio. Se você ainda não assistiu os outros, todos têm no YouTube. E eu quero finalizar esse devocional. Antes de orar, eu quero contar uma história para você. A história de um oleiro que era conhecido em uma aldeia por nunca jogar fora um vaso ou um pedaço de barro. Um dia, um jovem aprendiz viu aquele oleiro pegar um vaso rachado no chão, sujo e deformado, que foi jogado no lixo por outro artesão. E ele começou a trabalhar naquele vaso, ali na olaria, rodando a roda. E o aprendiz perguntou para ele: mestre, por que você perde tempo com algo assim? Perguntou o aprendiz para aquele homem. E o velho oleiro olhou para ele com calma e respondeu: porque eu lembro o que esse vaso era. Eu sei o que ele ainda pode ser. Escute. Ele respondeu: eu lembro o que esse vaso era e eu sei o que ele ainda pode ser. Querido, Deus sabe exatamente a sua forma original, quem você era e o que você pode ser. Por quê? Escute. Dias depois, aquele vaso, que antes era desprezado por outros artesãos, se tornou a peça mais bela da exposição da aldeia. Não porque voltou a ser o que era, mas porque passou por um novo processo, com novas mãos e um novo olhar. E é assim que Deus faz com você. Ele não restaura você para ser o mesmo como antes. Não. Ele restaura para você se tornar uma versão ainda melhor. Uma versão que Ele sempre viu em você, que Ele vê hoje em você. Mesmo quando ninguém vê. Isso é o agir de Deus, esse é o propósito de Deus na sua vida. Esse é o caminho da restauração da sua identidade em Deus. Essa é a reconstrução do vaso que é você. Deus não te pega quebrado em um lugar apenas para te restaurar, para você ser o que você era, para ser o mesmo. E hoje eu sinto de Deus dizer para você que todos os sentimentos e palavras lançadas contra a sua vida, palavras de morte e não de vida, palavras que te deram destino até hoje, o Senhor, Ele cancela.
Ele cancela todas as intenções do inimigo contra você e o favor dele será acrescentado sobre a sua vida. Você só precisa chamar a atenção de Deus. Você só precisa parar de querer receber esmolas como aquele coxo. Olhar para o exemplo, olhar para o que Deus está apontando. Olhar para o que Deus está fazendo e viver o milagre. O milagre da restauração, o milagre da restauração da sua identidade, voltar à forma original, porque você é matéria-prima de milagre. Vem orar comigo. Pai, nesse momento nós admitimos, Senhor, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas dificuldades. Deus, nós entendemos e temos consciência daquilo que nós somos em Ti e precisamos que o Senhor, nesse momento, expire, Deus, o nosso espírito, sopre sobre o nosso espírito, tirando toda a condução almática, toda emoção, toda depressão, toda ansiedade, todo sentimento de rejeição, todo sentimento de solitude. Pai, nos coloque no sentimento de comunhão contigo, de intimidade, porque sabemos, Senhor, que o Senhor tem um caminho melhor do que esses atalhos que nós queremos todos os dias alcançar. Deus, nesse momento, Pai, eu coloco em Tuas mãos cada vida, Senhor, nesse devocional, ouvindo ou assistindo. Cada pessoa, Senhor, que nesse momento, que ficou até o fim desse vídeo para ouvir, meu Deus, Pai, em nome de Jesus eu te peço, ser com todos eles, Pai. Restaure o Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão quebrados, que eles sintam agora a Tua mão, a mão do oleiro tocando e restaurando o vaso, Senhor. Em nome de Jesus, nós profetizamos sobre, Pai, em nome de Jesus, essas pessoas, nós profetizamos sobre a vida, tudo que estava quebrado, Senhor, seja restaurado nesse momento. Tudo aquilo, Senhor, que por algum motivo, Senhor, foi motivo de derrota, que nesse momento seja o lugar, Senhor, seja o ambiente da vitória, Senhor, da restauração, da mudança. Pai, em nome de Jesus, eu coloco em Tuas mãos, Senhor, cada situação difícil, cada causa sem saída, cada situação, cada quadro Pai, onde a ciência não consegue resolver, cada cálculo que não bate, cada conta que não tem como ser paga, tudo aquilo que perturba a mente, seja agora, em nome de Jesus, tratado pelo Espírito Santo. Pai, que cada vaso desse momento quebrado seja agora restaurado e que vire, Senhor, em nome de Jesus, em Teu nome, Senhor, restaurado, que vire agora, Pai, em nome de Jesus, matéria-prima de milagres. Pai, em nome de Jesus, cada vida, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre você e te traga paz. Até amanhã.